Dentro do BP Prime, a gente faz algo que o pessoal elogia muito, começou esse ano, que são os guidelines, o resumo dos guidelines. O que tem de informação importante que pode ser condensada de uma forma. Por quê? A gente muitas vezes fica preso em um, e existem vários. E você pode beber de várias fontes diferentes. Para dar esse tipo de aula, precisa pegar um cara muito bom que consiga ali condensar essas informações num tempo curto e preciso. E para isso, ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Hexter. Toque não vai ter, não tem segredo, na realidade. Primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar muito psicoeducação. Como eu falei, o toque é uma doença do tabu, né? O transtorno do tabu, as pessoas não falam. Então, se a gente não fizer uma boa psicoeducação, orientar os pacientes e orientar os familiares sobre o toque, a gente está já comendo bola. A outra coisa que é muito importante, estigma, essa coisa toda, porque é uma doença escondida, a pessoa reconhece, né, a inadequação daqueles pensamentos, daqueles comportamentos. Aqui tem uma questão importante que a gente vai falar um pouquinho. O toque é um quadro que afeta muito a família. E não só do ponto de vista funcional, em termos de qualidade de vida. A família, muitas vezes, é uma entidade muito ativa e proativa, infelizmente, na manutenção do toque. Né? E isso se chama acomodação familiar. Então, tratar o toque sem, muitas vezes, cuidar da família e orientar a família, a gente tem muita chance, muitas vezes, de o paciente melhora, piora, melhora e piora. Por quê? Porque a família é parte ativa. E muitas vezes a família faz parte da sintomatologia do paciente. Então, é o menino que demora muito para tomar banho e ele está atrasado para a escola, a mãe vai e ajuda o menino a tomar banho. É o menino ou a esposa ou o marido que está com dúvida se fechou o gás, a esposa contribui para a checagem do gás. Na melhor das boas intenções, mas isso é das principais formas mantenedoras desses sintomas. Então, a gente precisa orientar muitas vezes a família em como proceder. Quando a gente fala de psicoterapia, o que mais a gente sabe que funciona são as abordagens cognitivo-comportamentais. Então, a parte cognitiva vai ajudar muitas vezes a pessoa a fazer essa história da reestruturação cognitiva, que então é ajudar a pessoa a rever determinadas crenças, determinados conceitos, que muitas vezes estão inapropriados, ajudá-las a administrar esses pensamentos e esse desconforto. E o que a gente mais sabe que funciona, mais do lado comportamental, é uma estratégia que chama exposição com prevenção de resposta. Que de uma maneira bastante simplificada é expor ao paciente ao objeto temido ou às situações temidas, fazer com que a pessoa, então, aguente aquele desconforto sem fazer a compulsão. De modo que a curva de ansiedade, ou seja, a ansiedade vai subir, ele não vai realizar o comportamento compulsivo, né? Essa ansiedade vai chegar num platô e depois vai cair sem ele realizar a compulsão. Né? Quanto mais você fizer isso, de maneira frequente, regular, você tende a diminuir os sintomas de toque e o desconforto. Isso, basicamente, está ligado com isso que a gente fala, né, que, por alguma razão, a gente tem um estímulo interno e externo que desencadeia a obsessão, tem um desconforto, uma angústia, uma sensação de incompletude, eu realizo a compulsão, tenho um alívio imediato, momentâneo, e que esse alívio, então, reforça essa cadeia comportamental. Então, a ideia é quebrar esse tipo de circuito. Uma vez que a gente quebra esse circuito, a pessoa então começa a ter então, muito mais facilidade e mais instrumentos para lidar com novas obsessões, novos comportamentos compulsivos. Só que, como é fato, primeiro, 1/3 dos pacientes não toleram, muitas vezes, fazer exposição com prevenção de resposta. Essa é a primeira coisa. A outra, a gente não tem terapeutas, infelizmente, em quantidade necessária suficientes preparados para realizar isso. E a outra coisa, que às vezes é um passo anterior, você precisa treinar discriminação de estado subjetivo. Então, se eu tenho um toque cuja meu juízo crítico é prejudicado, é muito complicado expor esse paciente. Você imagina que eu estou lá, eu tenho uma ideia obsessiva, uma ideia delirante. Eu falo, não, fica tranquilo, né? Pode, ninguém vai entrar aqui, você não precisa fazer assim. E a pessoa, de fato, acredita que possa acontecer alguma coisa, essa pessoa não tolera, você pode até prejudicar a pessoa. Então, você tem que ajudar muito essa pessoa a discriminar o que é sintoma obsessivo-compulsivo, o que ela sente diante disso para poder intervir. Não tem como. 90% dos casos de toque a gente vai lidar com inibidor de recaptação de serotonina. Tem que ser serotoninérgico, com duas diferenças.
normalmente demora mais tempo para responder e a gente normalmente vai almejar doses máximas toleradas. Claro que, aqui, como mostram essas curvas, claro, quanto maior a dose, melhor a eficácia. Por outro lado, obviamente, quanto maior a dose, maior o número de efeitos colaterais. Então, você tem que manejar com o seu paciente esse equilíbrio entre eficácia e efeitos colaterais, porque você não quer que o seu paciente abandone o tratamento. A outra coisa importante, então, é que, embora para os desfechos de depressão e ansiedade, de maneira geral, 4 semanas é suficiente, às vezes a gente espera 8 a 12 semanas para ter uma avaliação mais segura que o paciente respondeu ou não respondeu à medicação, e não necessariamente tirar antes a medicação que a gente acaba acompanhando. Então, a eficácia, né, que a gente já vai avaliar entre 8 e 12 semanas, a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente deixa o paciente com medicação, a gente tende a usar essa medicação por bastante tempo, e muitas vezes os estudos não tão de longo prazo mostram que uma vez que você tira a medicação, os pacientes tendem a recair. Acomodação familiar. Já tem vários estudos mostrando que quando você intervém na família, você provoca no paciente melhoras de maneira muito comparável quando você intervém no paciente propriamente dito. Então, aqui nesse estudo, um grupo de pacientes foi para a terapia comportamental propriamente dita, de crianças, e um outro teve orientações básicas, mas os pais foram receber orientação. E você vai ver o desfecho nos filhos, e os filhos, nos 2 grupos, estavam melhores de maneira bastante parecida. A gente tem que orientar a família. Então, a gente tem investido muito nosso tempo em ajudar nossos pacientes do ponto de vista de psicoterapia. Então, novas formas de abordagem de psicoterapia remota, né, online, e muitas vezes psicoterapia comportamental intensiva. Então, a gente tem tido a oportunidade de internar esses pacientes, né, e fazer com que eles façam psicoterapia, e principalmente cognitivo-comportamental, com exposição, prevenção de resposta, 5, 6 horas por dia durante 4 semanas, e isso tem provocado, isso sim faz a diferença.